Imagina você chegar numa cidade sem conhecer ninguém. Tentar encontrar um bom lugar para almoçar ou para sair para um happy hour, não saber nem para quem perguntar, porque você não conhece ninguém e nem aonde descobrir essas informações. Esse foi o desafio da minha convidada desse episódio, que quando chegou em Sinop, não sabia aonde ir e teve que descobrir tudo isso sozinha. Minha convidada de hoje é formada em administração pela Universidade Estadual do Paraná, trabalhou numa das maiores consultorias em São Paulo para grandes marcas, trabalhou também como comissária de bordo na tão sonhada Emirates, teve agência de viagem e depois de um tempo, durante a pandemia aqui em Sinop, depois de passar por vários percalços, fundou o Descubra Sinop. Hoje a minha convidada é Flávia Marrocco. Obrigada mesmo, apresentação. Bem-vinda! Agora eu vou contar uma coisa off record. Flávia, Descubra Sinop, comecei a seguir essa menina que eu comecei a achar o conteúdo dela muito bom. E eu, bem cara de pau, um dia escrevi pra ela, olha, acho o seu conteúdo muito legal, vamos marcar um almoço, um café? E é isso, né? E daí deu um almoço, viramos aí até vizinhas. É verdade, Rafa. Flávia, bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Esse é um quadro pra gente falar de arquitetura de negócios, como que a gente olha para uma oportunidade, desenvolve o negócio e como desenvolve o negócio. Eu sou uma pessoa muito admiradora da trajetória do Descubra Sinop e como você pensou em tudo isso. Então, a minha primeira pergunta para você é: como que você olha para uma cidade e aí com todo o seu repertório de vida, passando por consultoria, especialização de marketing fora do Brasil, como que você olha para tudo isso e pensa, vou criar uma plataforma para descobrir Sinop? Me conta um pouquinho como foi essa história. Obrigada, Rafa. Honra, tá? Tá aqui com você mais uma vez. Aquele cafezinho foi um dos melhores que eu tomei na minha vida. Né? Tá? Rendeu. Muito bom. Rafa, imagina só, cheguei aqui 2019, depois de tudo isso que você contou, né? Sempre fui uma pessoa que gosta de grandes centros, de cidades, de explorar os locais que eu vou. Nunca gostei muito do óbvio, desde o tempo analógico, que era quando eu comecei, que eu me mudei de Maringá e tudo mais. Eu fazia isso já na raça. Tal lugar é legal, tal parque é bacana, vou lá, vou conhecer, vou conversar com as pessoas, vou descobrir como é que chega, vou olhar lá no metrô. Então, eu sempre tive isso, assim, desde o primeiro intercâmbio, um tempo que eu voava com o Emirates, que né, cada dia era um país, 2, 3 países numa só semana, e eu ia explorando, e sempre fui uma excelente companhia de viagem, porque eu já fazia esses estudos e tudo mais, né, para viver cada coisa de cada cidade, e aí eu venho parar em Sinop. Chego aqui, tá, eu já sei que vai ser uma cidade menor, que ainda está em construção, e que era uma outra Sinop em 2019. É muito diferente. Quem é daqui entende, mas se alguém estiver assistindo de fora, é assim uma outra cidade. Então, estava aqui em 2019, cheguei animada, não, vamos fazer, vamos achar, vamos ver qual que é a do Mato Grosso, tudo mais. E para onde eu corro? Para quem que eu pergunto? Sem conhecer ninguém, sem conseguir. Sinop no Google, você não encontrava. Bar Sinop, muito difícil, um ou outro horário errado, alguns tinham fechado e a gente não conseguia descobrir. Pergunto na academia, pergunto na fisioterapia que eu ia, pergunto para vizinho, onde eu ia achando, eu ia perguntando para as pessoas. Mas era muito difícil. E você, na época, começou a fazer uma listinha ou só uma listinha mental, mais ou menos de onde ir, onde não ir? Sim, não. Isso tudo assim foi se desenvolvendo porque, por exemplo, um dia a gente procurando, o Ricardo achou uma espetaria, que a gente gosta bastante. E essa espetaria era um pouco fora das avenidas que a gente conhecia até o momento, entendeu? Mas era um lugar extremamente agradável, música boa, do jeito que a gente estava procurando. Ninguém tinha falado, a gente achou, passando, tudo mais. Aí você pensa assim, será que as pessoas sabem? Será que fui só eu
Será que o pessoal que chega aqui está sabendo? Tá sabendo. Então, essas pequenas coisas que a gente vai descobrindo, e assim, talvez você que é daqui não tenha sentido isso, mas eu não sabia onde era uma boa academia. Eu não sabia qual delas tinha área, eu ia ter que ficar rodando a cidade, eu procurava nomes, a gente não tinha informações de coisas básicas. Você tinha que pagar para ter essa informação. E ir lá comer para ver se era bom, e fazer uma aula para ver se você gostava daquilo. daquilo. Eu gastei dinheiro em vão, meu Deus do céu. Ai, eu imagino. E essas experiências ruins te dão mais ânimo para falar assim, olha, não, a gente está passando isso, primeiro ano aqui foi muito difícil, então quem está chegando, como a gente, família, gente jovem, profissionais, não vão passar mais isso. Eu já vou fazer esse funil aqui, que daí quem chega não passa a mesma coisa que eu. Então, dessa necessidade surgiu a primeira ideia. Como foi aquele dia? Sabe foi um dia que você acordou e você falou assim, vou transformar isso numa plataforma? Ou me conta o dia eureka, assim, que você acorda e você fala, eu vou mudar isso. Você já foi de carro daqui até Maringá? Até algum lugar distante? Ai, eu já. Sem fim, né? Sem fim. Nunca chega. Sem fim. Era tempo de pandemia, então praticamente ninguém queria voar, era bem aquele início de 2019 ali, 2020. E a gente fazia eu estava fazendo muito essa rota aí de carro para Maringá, né? E eu lembro, assim, aquele tempo, pensando, e o que eu fazia quando eu estava em casa, além de cuidar, né, da vida como um todo, eu ficava olhando coisas na internet, eu acompanhava as outras cidades nas quais eu já tinha passado, Maringá, São Paulo, as páginas, né, que cada uma tem com essas dicas. Sim. E eu ficava pensando, será que ninguém vai fazer isso aqui em Sinop? Tem lugar melhor para fazer isso do que Sinop. Todo dia tem gente nova nessa cidade. Você não chegava a pensar assim, é impossível que não tenha isso aqui? Sim. Você falou, deve ter escondido e eu ainda não descobri. Então, mas aí eu ia, por exemplo, você vai no salão de beleza. Pessoal, quem que trabalha aqui com o Instagram? Quem que é influencer? Quem que é criador de conteúdo aqui, né? Mas o criador de conteúdo, ele estava... Nascendo. Era um passo à frente do influenciador, né? Já era um outro trabalho. E nada de encontrar, nada. Então, eu pensei assim, mas como é que ninguém está aproveitando isso? Quem é daqui, que tem as informações? Sim. Eu falei, então se ninguém está fazendo, eu vou fazer. Porque é uma leitura muito fina, né, Flávia? É uma leitura muito fina desse comportamento, né? O que é legal para fazer, como eu faço. E antes mesmo, e eu quero que você conte um pouquinho, que antes mesmo de você começar a remunerar, levou muito tempo para o Descubra Sinop remunerar, né? Sim, levou. E até então, o que você fazia? Você ia realmente nos lugares e fazia um pin lá, falava assim, vim aqui, esse lugar é bom, não é? Como é que foi isso? Agora me conta, o primeiro dia de abrir a conta, deu aquele friozinho na barriga? Meu Deus do céu! Porque nessa nova experiência aqui de gravar essas entrevistas, eu tô com friozão na barriga. Não, e você pensa, é uma conta nova, as pessoas geralmente elas partem de uma conta pessoal delas, a minha conta pessoal continua lá. A gente começou a descobrir a Sinop, seguiu Flávia, seguiu Ricardo, seguiu minha irmã e o melhor amigo, não tinha ninguém seguindo. Ninguém sabia. Quem eu conhecia era de fora daqui também. Não tinha, segue lá, vou fazer uns negocinhos legais. Segue lá. É um total de 5 seguidores. 5 seguidores. Obrigada. Beijos a eles. E aí começou, assim, Peraí que eu me perdi, qual que era a pergunta? Não, a pergunta era que você levou um tempo para remunerar tudo isso, né? Que você, antes de transformar isso num negócio rentável, você ia para os lugares realmente, organicamente, divulgar, né? Então, assim, o que acontece? Você começa um perfil, você não tem seguidor ainda, ninguém sabe o que você é, o que você quer ali, e no meu caso era mais difícil. Porque as pessoas olhavam, não sabiam se eu queria falar alguma coisa sobre mim, sobre a minha vida, o que eu estava querendo com aquilo. De influencer você era. Exatamente. Então, ficava realmente... Não tinha como eu oferecer alguma coisa, ainda se eu não tinha, né? Eu não tinha conteúdo. Lembrando que ainda estava na pandemia. Na pandemia. Então,
Começamos lá, coloquei uns posts mais simples, só para abrir a conversa. Sim. Vamos descobrir Sinop. O que temos que descobrir? Vamos deixar o pessoal falando. Sim. E você tinha um traquejo de rede social? Você sabia como as plataformas funcionavam? Ou você foi aprendendo no caminho? A gente foi aprendendo no caminho. Eu tinha zero noção de comunicação para câmera, para qualquer coisa assim. Sim. Então, a gente começou, e daí com aquelas primeiras conversas, e conversa nos stories, o que vocês estão fazendo hoje? A gente foi descobrindo o que o sinopense e a região queria aqui. Então, a gente quer saber o que fazer, lazer, principalmente agora, todo mundo precisa de local aberto, para onde que a gente corre? Tem cachoeira na região? Tem algum outro lugar para a gente fugir um pouco? Tá todo mundo desesperado. O que tem legal para comer? Mesmo que fosse pedir em casa ainda, né? Que a gente não ia tanto. Há um bom tempo o Instagram de vocês foi um guia para conhecer Sinop, porque eu sou de Recife. Ai, que bom, tá vendo? Olha, Produção falando no fundo. a produção, olha só, hein? Eu sou de Recife, eu uso o Instagram de vocês para conhecer os lugares. Ah, muito obrigada. Tá vendo? Agora você descobriu que é feito principalmente em primeira mão, foi feito para quem era de fora. O algoritmo aqui se chama Flávia Ricardo, né? Esse é o algoritmo. Pois é. E daí, conforme a gente foi fazendo, e acho que poucas pessoas passam, eu passei uns 6 meses só de investimento, gastando gasolina, vai e volta, arrebenta o carro. Vai em tal lugar, e não pensem assim que, olha, eu achei esse bar aqui maravilhoso, eu vou lá indicar. Nem sempre o proprietário quer. Como assim? Nem sempre, não vou me esquecer das pessoas que entendeu? Eu falo, tipo, quem é você? Quem é você? Como você vem aqui falar do meu bar? Então, se as pessoas pensam que o mais difícil é porque você não está sendo remunerado, não é, que você tem que ter uma credibilidade para abrir as portas para aquele lugar, para que o proprietário chegue lá e fale assim, pô, que legal, olha, eu fiz esse drink aqui, esse drink é uma homenagem à minha mãe misturava, e daí colocava cachaça, não sei o que, e saiu aqui o drink, que é o carro-chefe da casa. Eu preciso dessas informações. Sim. Eu preciso conhecer, não dá só para eu ir lá e falar bobeira e prejudicar. Achei esse lugar é bonito e ponto, né? E prejudicar, às vezes, passar uma informação errada, né? Ninguém, é a casa da pessoa, é o negócio da pessoa. Então, eu precisava também dessa porta aberta, né? E a gente conseguiu, fazendo coisas bem assim, parque, onde fazer um piquenique, como chegar na tal da cachoeira. A gente foi até a Borbulha, na divisão com o Pará. Vocês foram longe. Você sabe uma experiência pessoal que eu lembro, que uma vez vocês mostraram, era em 2021, era um lugar com girassóis, né? E aí, e ele era bem afastado da cidade, que ele fazia parte de um novo loteamento, né? E eles tinham feito um jardim de girassóis, né? E aí a gente foi chegando lá super afastado e tava lotado de carro, né? Aí alguém falou pra mim assim, efeito Descubra Sinop. Exatamente. Então, esse efeito ele tem que ser calculado se você está gerando um bem ou não, porque antes desse campo de girassóis, teve um outro que era em frente a uma propriedade, um caminho, acho que para Carmen, Santa Carmen. E todo mundo estava indo. Todo mundo assim que eu via, né? Ai, foto, não sei o que. Falei, Ricardo, vamos descobrir. Vamos colocar. Vamos falar pro pessoal como é que chega, que tá todo mundo querendo ver. Eu fui. Eu fiz isso aí, a gente era uma página ainda pequena. A proprietária entrou em contato comigo, pedindo para que fosse retirado, porque ela estava com receio daquela quantidade de pessoas próxima à propriedade dela, que era logo ali. Uau! Então, aí a gente foi aprendendo o efeito, o que fazer com esse efeito. E foi aí que vocês começaram a entender o tamanho que vocês tinham? Sim. Como
foi quando você começa a perceber assim, poxa, o meu negócio acho que está dando certo? Porque quando a gente estrutura um negócio, a gente fica se questionando o tempo todo. Será que está dando certo? Será que isso é assim mesmo? Será que eu estou indo bem? Não tem, porque não tem ninguém para te falar, parabéns, você está indo bem, né? Então, que dia que vocês perceberam e falaram assim, poxa, eu acho que o nosso negócio realmente está acontecendo? Rafa, o bom do Instagram ali, né, da comunicação digital é que ela é instantânea. Então, quando a gente calcula o horário que vai soltar o vídeo e combina com o empresário, como se fosse preparar todo mundo pronto, tá todo mundo pronto. Portas em automático. Exatamente, preparados para decolagem. E aí vai. Então, a gente consegue ver muito rápido, mais nessa questão de gastronomia, de lazer, dos eventos, a gente vê o dia antes e o dia depois. E consegue ver isso ao longo do tempo, como é que perdurou ou não. Então, essa é uma validação muito grande, porque é a validação de quem apoia o conteúdo, quem consome o conteúdo, e a outra é de grandes nomes da cidade começarem a ser parceiros do Descubra Sinop. É aquele momento que você fala assim, opa, fui aprovada. Fui aprovado. Bom, de tantas publicações, tantos lugares que vocês foram, algumas publicações chegaram a lugares quase estratosféricos, né? Pode ser que eu me lembre da maior churrasqueira do mundo. Esse foi realmente um vídeo icônico para vocês? Foi. A gente já teve outro que ultrapassou, mas eu acho ele o mais icônico. Ele chegou em pessoas do Japão. Sim. Estados Unidos, brasileiros que moram nos Estados Unidos. E eu falo que ele, tipo assim, ele foi o cachorro caramelo. Quem tinha algo a falar contra uma churrasqueira. Entendeu? Indo pro Guinness Book em Sinop. Em Sinop. E é interessante, porque às vezes eu tô no lugar e as pessoas falam assim, não é aquela cidade da churrasqueira? E é lá nessa cidade. Então, esse aí foi um grande marco mesmo de viralização e tudo mais, como alguns outros também que passaram. Que bacana. Ô Flávia, e eu observando e acompanhando vocês de perto, com quantos seguidores vocês estão hoje? 254 mil. 250. A parte técnica Peraí, produção. 254 mil. Eu acho que eu acompanho vocês desde, não sei, 10 mil seguidores, alguma coisa assim, um pouquinho. Você veio próximo ao shopping, né? Isso, o shopping é um marco nosso de 20 mil seguidores. Eu acho que eu vim por aí, né? E eu acompanhando isso de perto, com um olhar tanto de consumidora, né? De querer saber aonde vai, onde é o novo bar, onde é a nova espetaria, aonde serve almoço no domingo. Mas eu vejo uma evolução também no modelo de negócio. Eu tenho certeza que pelo seu background assim, de administração, de marketing, de ter um repertório vasto, de ter visto muitos modelos de negócio acontecer, com uma parceria, né, incrível que você tem com o Ricardo, seu esposo, mas eu vejo uma evolução do modelo de negócio. Como que é esse olhar crítico de quem está por trás do negócio, de falar assim, a gente precisa ir para essa direção, a gente precisa mudar, a gente precisa parar de fazer isso. Como que acontece isso com vocês? Rafa, a gente não pode parar de descobrir o que as pessoas estão querendo, quais são as empresas que estão chegando. Eu brinco que a gente faz mais ronda do que os guardinhas. Então, assim, você quer saber... Maravilhoso. 8 horas Contrata da noite de segurança também. Eu faço a segurança da cidade. A gente passa para ver. Vamos ver como é que tá as sorveterias. Quem que tá aí, como é que tá o movimento de cada uma, como é que estão os bares, como é que estão os que a gente já passou, os que a gente já fez. Vamos passar a olhar os empreendimentos. Olha, subiu aqui tá indo rápido, tal, aqui. O que vai ser aqui? Então a gente está sempre alerta às mudanças da cidade, porque o Descubra Sinop, ele vai com Sinop. Sinop está muito agitada, a gente não tem horário de descanso. Sim. Então
a gente sofreu aí no caminho algo muito bom, que foi o momento que Sinop começou a verticalizar, ter cada vez mais construções, empreendimentos e tudo mais, e isso levou a gente para uma outra fase, né? Sim. De mostrar a Sinop que está crescendo, que vale a pena investir, que não é aquele cantinho escondido lá do Mato Grosso, não, que tem sim, que está com empreendimentos de grande porte. Então, essa foi uma página que acabou entrando depois e que a gente foi se adaptando. E nisso adapta a linguagem, a postura, o formato de vídeo, né? Se ele tem aquele tom mais engraçado, se ele tem um tom mais informativo, e tudo isso foi sendo desenhado no caminho mesmo. É impressionante, né? Impressionante não, é uma constatação como todo bom negócio tem por trás os seus fundadores aí, quem comanda esse negócio, muito ávido por melhoria. Não adianta você ficar parado e não evoluir o seu negócio, seja no formato, seja na linguagem, seja na comunicação, seja nas técnicas, né? A gente não tem como parar. E eu quero aproveitar isso e fazer um gancho de uma pergunta. Como você, conhecendo a cidade, os negócios, até o horário de pico, né? Ela pode dar informação para o Google, é o horário de pico. O que você vê, e conhecendo esses proprietários, esses fundadores, de perto, o que faz aí o sucesso de um bom negócio que abre em Sinop? Olha, o que a gente vê é a inovação, trazer algo diferente, né, para a cidade. Alguns a gente até sofre aquilo de é verdade. Será isso? Mesmo? Não, o condomínio vai ter isso. Não, eu não duvido. Esses são os mais legais de trabalhar, entendeu? Abusado, né? Que vem com algo diferente. Aqui em Sinop, justamente por essa coisa assim, vai verticalizar. Mas o solo de Sinop... Sinop não é bom para verticalização. Aquelas dúvidas que a gente vive recebendo em comentários. É sempre muito importante essa parte da comunicação. É o que a gente consegue constatar de perto. Assim, os que não se comunicaram com o público e os que chegam e já dizem ao que vem, sabe? Olha, esse aqui é o meu produto, esse é o diferencial dele, e isso a gente vê que realmente faz uma diferença, principalmente numa cidade como Sinop. E Flávia, o que a gente pode aí olhar para os próximos passos aí do Descubra Sinop? O que vem por aí? Olha, Rafa, a gente tem, assim, né, um futuro muito promissor aqui na cidade. Então, quanto mais coisas a gente vê chegando, mais investimento na cidade, mais trabalho a gente tem, melhor fica a produção e de uma forma em geral, né, o projeto em si, ele acaba melhorando como um todo. Por exemplo, a gente recebe feedbacks de pessoas que vieram de fora, começaram a trabalhar, resolveram abrir um negócio e falam, olha, a gente acompanhava e achou que era legal e viemos para cá. Ou seja, a pessoa abriu uma empresa, ela gerou mais empregos, ela está aqui, é um outro consumidor, é aquele leque que a gente vai criando. Olha, eu vi tal coisa e eu fui lá e eu investi. Então, tudo isso vai agregando para que a gente tenha mais ânimo, mais ideias e, claro, mais coisa aqui, assim, da cidade como um todo para fazer a cobertura, né? Muito bem. Bom, então hoje a nossa conversa foi com ela, Flávia Marroco, que eu brinco que ela é dona e proprietária das ruas de Sinop, né? Porque não tem o que ela não saiba. Flávia, foi um prazer falar contigo. Obrigada. Esse é o nosso novo modelo de comunicação. E eu espero que você tenha gostado da nossa conversa. Obrigado. Eu quero voltar aqui pra gente falar de mais coisas que você descobriu
abriu em Sinop e aí para contar também dos próximos passos dessa Com empresa, certeza. que é uma empresa muito querida. Obrigada, obrigada, Flávia, Rafa, obrigada. mais uma vez. Eu e a Flávia fomos vizinhas também, tá? Pois é. Aquele café lá rendeu tanto que a gente foi vizinha. Bom, obrigada, espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa sobre esse negócio fantástico que nasceu de um olhar fino e sofisticado de transformar uma dor em um negócio. Descubra Sinop. Esse é o novo formato de comunicação. Então, quero te convidar, se você gostou desse episódio, para nos seguir nas nossas redes sociais. A gente está agora no YouTube, LinkedIn, TikTok e no Instagram. Nos vemos por aí. Êêêê!